E aí galera do SEMrush, eu sou o Rafael Zanata, eu coordeno as pesquisas do Data Privacy Brasil, uma organização de ensino e pesquisa em produção de dados pessoais, e vim falar com vocês de um assunto bem importante. Qual que é o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para o profissional de marketing, ou seja, quem trabalha com captação de lead, com elaboração estratégica de campanhas, com todo esse universo específico do marketing que é muito intensivo em dados. Então a gente vai falar de três coisas hoje. O que é essa legislação, de onde ela veio, quais são os principais conceitos dessa lei, o que é dado sensível, dado pessoal, dado anônimo e especialmente qual é o impacto, quais devem ser as preocupações do profissional de marketing diante dessa nova legislação. Vamos lá? Primeira dúvida, né? O que é isso? O que é a lei de dados pessoais? De onde ela veio? Essa lei não caiu do céu de uma hora para outra, na verdade ela é fruto de um trabalho de quase 10 anos de discussão no Congresso Brasileiro. A ideia surgiu lá atrás, em 2010, um anteprojeto do governo, passou por 8 anos de discussão, 2 consultas públicas, 2 anos numa comissão especial e acompanhou também um movimento internacional de aprovação de outras leis de dados pessoais. Muitos de vocês já devem ter ouvido do GDPR, que é a General Data Protection Regulation da União Europeia. A Lei Brasileira de Dados é parecida com o GDPR, ou seja, ela tem a mesma estrutura, ela está preocupada em determinar quem que é o titular dos dados, as pessoas que são titulares dos dados, e quais são as obrigações de quem controla esses dados. A lei foi aprovada em 2018 e ela entra em vigor em 16 de agosto de 2020, então a gente está nesse período agora de 2 anos de pausa da legislação. Ela não está valendo, ela passa a valer a partir de agosto de 2020. Então a legislação ela começa estabelecendo conceitos, né? O significado de algumas palavras importantes para interpretar essa legislação. O primeiro conceito, que é o mais básico, é o dado pessoal. O dado pessoal é qualquer informação que se relaciona a uma pessoa natural identificada ou identificável. Identificada é fácil, né? Você pode pensar em RG, nome completo, CPF, endereço, etc. Identificável é um conceito aberto, propositalmente aberto. Isso foi feito para que informações como geolocalização, endereço IP, device ID, redes de Wi-Fi, antena e localização, tudo isso combinado, se for possível combinar essas várias informações e singularizar um indivíduo, você está falando de dado pessoal. Então, não necessariamente são as informações cadastrais. Muita gente pensa que o dado pessoal é simplesmente o dado cadastral. Não é isso, é mais que isso. Pode ser o dado que você retira do dispositivo, conjunto de metadados ou dados do dispositivo, e podem ser também dados que você infere a partir do tipo de navegação e técnicas de perfilagem, né, de profiling. Tudo isso pode ser considerado também dado pessoal. O que são os dados pessoais sensíveis? São aqueles que qualificam a vida da pessoa em viés de, por exemplo, raça, gênero, orientação de vida sexual, orientação filosófica, orientação religiosa. São elementos, são atributos de personalidade e de vida social que podem levar uma pessoa a ser descrita de forma melhor, inclusive gerando mais riscos, né? Especialmente diante de conflitos étnicos e casos de perseguição a certas comunidades. Esse tipo de informação tende a ser um pouco mais sensível e ele é mais protegido pela legislação. Então tem uma diferença entre o dado pessoal e o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível ele vai demandar mais cuidados na hora do tratamento. A gente vai chegar nesse ponto. Outro conceito importante é o conceito de anonimização. Ele é mais difícil de ser atingido porque a anonimização é quando você consegue de fato extrair, eliminar as condições de identificação de um indivíduo. Então você pode estar tratando uma base de dados, por exemplo, você gera um outro arquivo dela, elimina por uma técnica de hasteamento ou geração de uma sequência de nomes letras e números, as informações de nome, CPF, etc. Mas se você faz isso com alguma chave criptográfica específica e você gera um arquivo separado, se na mesma máquina você consegue voltar, né, e recombinar e reidentificar, você não está anonimizando 100%, você está pseudonimizando, esse é o termo técnico da legislação. Então a anonimização é mais difícil, mas ela também está prevista. O ponto positivo da anonimização é que se você conseguiu garantir que você anonimizou, isso não é mais dado pessoal. Então você não tem que cumprir com os direitos básicos dos titulares e outras obrigações que a lei impõe. Beleza? Passamos esses conceitos básicos, vamos entender agora essa cara da legislação, o que são essas obrigações que a empresa ou o controlador tem que ter. Então vamos lá. As obrigações e os direitos básicos das pessoas, dos titulares, né? Aí entra uma questão importante, a lei vai separar duas figuras, o controlador do operador. O controlador é a pessoa natural, eu, Rafael, ou pessoa jurídica, minha empresa,
que toma as decisões de como o dado vai ser usado. E o operador é aquele que presta um serviço ou que performa em razão de uma ordem de um controlador. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Você tem lá um hospital aqui em São Paulo que quer desenvolver algum aprimoramento com uma técnica de inteligência artificial para identificar padrões de mudança de pacientes na UTI. Ela contrata uma empresa especializada de software e matemática para desenvolver esse tipo de cálculo, e essa empresa evidentemente acessa as informações e as bases de dados do hospital. O hospital é o controlador, ele que toma as decisões, ele que decidiu fazer esse tipo de inovação, ele que se relaciona diretamente com as pessoas. Essa empresa B, que está aqui simplesmente acessando os dados para promover um estudo e oferecer uma solução algorítmica, ela é uma operadora. Se ela não toma as decisões de reutilização desses dados, ela fica na figura de operadora. Por que isso importa? Porque o conjunto de direitos novos, que são direitos de acesso, de modificação de dados, de oposição, de exclusão e de portabilidade, esses vários direitos que estão lá no artigo 18 da legislação, eles são exercidos perante o controlador. Então, o controlador, ele que enfrenta essa dificuldade de ter que lidar com os direitos básicos dos titulares. Ele que vai responder isso diretamente por meio da sua figura do encarregado, que é um profissional que é indicado para servir quase como um ombudsman, quase como um profissional ali de compliance, mas é mais que isso, porque na verdade ele assume a obrigação de lidar com a LGPD e ser o ponto de contato com as pessoas. Mas é o controlador que reage, ele que tem que cumprir esses direitos básicos. O operador está numa posição mais light, mais tranquila. Então, vai gerar uma discussão muito importante para o campo de marketing, que é, se você é uma empresa especializada na prestação desses serviços e você é contratado, né, para desenhar uma estratégia de marketing para uma empresa, essa empresa é a controladora dos dados. Quando que você não está cruzando a fronteira de não ser mais um operador e se transformar também em um controlador? Isso vai gerar uma discussão sobre, o contrato, como é que está desenhado esse contrato, né, a transferência das bases de dados, e segundo, o tipo de decisão que você pode tomar uma vez que você acessou esses dados. Se isso está bem desenhado, se é um fluxo que está bem desenhado no caminho de ir e voltar e ter a entrega, ter os produtos de volta para o cliente, você não vai tomar decisões futuras com relação a esses dados, você é um operador. Se você está tendo a possibilidade de tomar decisões estratégicas, não só no desenho de estratégia de marketing, mas do modo como você vai usar esses dados, e você também vai reter para usar posteriormente, né, para uma troca de bases de leads, etc., aí você se transforma num controlador. Aí você também tem uma série de obrigações perante a LGPD. Então essa discussão é muito importante a gente acompanhar de perto, que é quando os profissionais de marketing vão estar como operadores, quando que eles vão estar como controladores. Uma questão importante é, a lei tem uma carga muito pesada em transparência. Isso não é uma ideia nova, essa é uma ideia que já está desde o Código de Defesa do Consumidor, né, honestidade, transparência, mas a LGPD ela passa a exigir mais por parte de quem detém os dados. Então ela vai te exigir ter uma política robusta de privacidade, a dar um aviso de privacidade antes do tratamento com as pessoas e ser muito ágil na sua resposta com os titulares de dados diante desses pedidos. Vamos entrar nesse ponto específico, ele é bem importante, o que de fato vão ser essas obrigações de transparência para os profissionais de marketing. Então beleza, vamos considerar o seguinte cenário, você é um profissional de marketing, você tem lá uma base de leads, você tem toda uma ideia de inovar e fazer coisas diferentes a partir desses dados, você não obteve o consentimento para tratar esses dados com outras finalidades e surgem algumas perguntas. Será que você teria um legítimo interesse para tratar esses dados? Será que que tipo de obrigação você tem que ter também de informar e deixar público um certo conjunto de informações na sua página, no seu site, etc. Essa é uma pergunta bem importante, né? A LGPD vai dizer que o consentimento não é a única forma de ter a base legal para tratar esses dados. Você também pode contar com um legítimo interesse, que é uma ideia de que existe uma expectativa de privacidade legítima entre as partes, entre o controlador e entre o titular. Então, isso vai dizer, é um conceito aberto, mas isso significa que você pode se valer do legítimo interesse se você tomar algumas precauções. Você tem que pelo menos tentar documentar por que você precisa tratar esses dados, qual é a necessidade, qual é a finalidade, se você não vai colocar aquelas pessoas em risco. Ao mesmo tempo, você tem que estar preparado para que, caso essa pessoa queira exercer qualquer direito com relação a você, ela quer se opor ao tratamento de dados, ela quer sair, quer fazer o opt-out, ela quer excluir, ela quer saber por que você trata os dados, você precisa cumprir esses direitos. Então, esse é um jogo novo que a LGPD vai colocar, independentemente de ter obtido o consentimento ou não. Se você também usa o legítimo interesse como base legal, você também se torna obrigado
a cumprir com esses pedidos. Existem questões mais polêmicas e um pouco mais cuidadosas com relação a até que ponto você pode ir quando você não tem uma relação com aquelas pessoas não são clientes da sua empresa. Você está tentando justamente gerar um maior número de leads e você quer chegar numa comunicação estratégica para um público que não está se relacionando diretamente. Aí você precisa um pouco de cuidado para calibrar esse apetite de risco por parte da empresa, né? Porque no limite pode haver sim pedidos de oposição e pode haver pessoas dizendo que você não teria uma base legal para tratar o dado dela porque não houve um consentimento. Então esse vai ser um jogo muito dinâmico que a LGPD vai colocar em prática a partir de agosto desse ano. Uma outra situação diferente por exemplo, você é uma empresa de e-commerce, você já tem uma base grande construída aí de 30 mil titulares e pessoas que estão relacionadas com a sua empresa, está pensando em coisas novas, incrementais, outras estratégias de comunicação com relação a esses clientes, mas você não informou previamente, especificamente, que você iria tratar aquele dado para fazer uma comunicação por WhatsApp, por tentar uma outra mídia, ou algum outro mecanismo de interação e de engajamento com a sua marca e com o seu produto. Esse é um ponto importante, mas é um pouco mais fácil de lidar, porque se a pessoa já é cliente, já existe uma relação e uma expectativa de privacidade acontecendo. O que não pode acontecer é um desvirtuamento muito grande daquela finalidade originária para essas outras finalidades que você vai utilizar. Então, esse princípio da finalidade, que está no artigo 6º da LGPD, ele é muito importante, vai ser muito importante para todos os profissionais entenderem qual era a finalidade que eu tinha tratando o dado anteriormente e qual que é essa nova finalidade que eu quero dar para esse tratamento de dados. E isso pode ser um espectro, né? Você pode ter coisas mais próximas até mais distantes. Quanto mais distante, mais arriscado. E aí entra em jogo essa avaliação de toda a equipe, os profissionais, para saber qual é o apetite de risco e até quando você quer promover esse tipo de inovação valendo do legítimo interesse. Então, a legislação vai demandar, evidentemente, uma movimentação do próprio mercado. Uma coisa positiva da legislação é que ela abre no artigo 50 a possibilidade de que as entidades de certos mercados, como por exemplo o próprio mercado de marketing, comecem a se organizar e discutir os seus códigos de boas práticas e boas condutas e possa validar esses códigos perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, isso significa que os profissionais não precisam esperar passivamente para começar a discutir e implementar as melhores práticas. Eles podem fazer o trabalho de adequação com a LGPD, podem assumir as obrigações que a lei impõe e podem também discutir entre eles, por conta própria, as melhores práticas para o setor de marketing que é específico. Então, vai ser muito importante também esse engajamento ativo da comunidade de marketing na interpretação da LGPD perante a Autoridade de Dados Pessoais. Vocês podem conferir mais materiais e mais publicações por parte do nosso centro de pesquisa, que é o dataprivacybrasil.com.br, e a gente vai comunicar e soltar mais materiais especificamente para o setor de marketing, também para outros setores e para todos que querem acompanhar os desdobramentos da LGPD. Fiquem ligados então.